Olá, boa noite, pessoal que me acompanha aqui no canal Escrevendo a Vida. Que alegria estar ao vivo com vocês mais uma noite. Nessa noite mais que especial, nós temos um convidado especialíssimo, um cara que é um profissional incrível na área de carreira, de mercado de trabalho, de gestão de RH, enfim, o currículo dele é grande, daqui a pouquinho eu vou ler, ele já entrou. E daqui a pouquinho eu já vou recebê-lo para que a gente possa dar início a essa live fantástica que nós vamos começar a partir de agora. Eu quero que você, ao entrar, já compartilhe essa live, vai no aviãozinho aí, manda para os seus amigos. Se você trabalha, manda para a sua equipe. Se não trabalha, está em busca de um novo trabalho, manda aí para os seus colegas, para os seus amigos, para os parentes, porque o Diego vai nos dar dicas fantásticas e fundamentais para que a gente possa se recolocar profissionalmente ou dar uma turbinada na nossa carreira. A gente sabe que a gente está aí no meio de uma pandemia que atingiu, infelizmente, a vida, a saúde e também o trabalho, o nosso trabalho. Todos nós fomos afetados de alguma maneira por essa pandemia, mas tem solução, tem esperança e graças a Deus o Diego está aqui nessa noite para nos ajudar. Então compartilha, para quantas pessoas você quiser. Quanto mais você compartilha, mais visitas nós temos no canal e mais o Instagram vai entender que é um conteúdo de qualidade para que ele possa distribuir aí para todo mundo. Sem mais conversas, eu vou receber o meu amigo Diego. Vou só falar aqui o currículo dele rapidinho para que eu possa receber. O Diego é consultor, é administrador, é professor, especialista em RH, em gestão de pessoas, onde ele tem um MBA. Analista comportamental DISC, que é algo específico, ele vai dar uma explicada pra gente. E um cara fantástico. Além de tudo isso, bem-humorado. E eu tenho certeza que vai ser uma live fantástica para todos nós. Vamos lá, deixa eu receber o Diego aqui. Máximo esse tempo que a gente tem com ele. Vamos lá. Conectando. Aí! Seja bem-vindo! Aê! Tudo bem? Tudo jóia! E você, meu amigo? Tudo ótimo. Saudade! Saudades também. Nunca mais a gente se viu, nunca mais a gente se falou, né? Mas que bom, obrigado mais aí uma vez pelo convite, viu? Eu que agradeço, Diego. Como você já viu aí na entrada da live, é um cara super bem-humorado, além de profissional, é um humor fantástico e com certeza vai aliviar aí as nossas tensões com a nossa profissão, com a nossa carreira, as preocupações que a pandemia está nos dando. Diego, fala pra gente aí, meu amigo, como é que tá a sua vida, a sua carreira, principalmente o baque que você sentiu aí com a pandemia. Vamos lá, Dani. Olha, é meio difícil a gente falar de alguém que não sofreu, né, com esse momento aí que a gente tá vivendo agora. Ainda mais no meio profissional, né? Muitas pessoas tiveram que adequar suas carreiras, muitas pessoas, infelizmente, nem tiveram tempo de adequar porque perderam o emprego, né? Que é uma realidade muito triste que aconteceu. Hoje a gente tem aí mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, é um número muito alto, mas ao mesmo tempo agora a gente está começando a retomar. A gente já conseguiu criar aí mais de 400 mil postos de trabalho no Brasil, então é um sinal positivo que está começando a voltar, que está começando a reagir, né, esse mercado de novo. E eu também, como todas as pessoas, tive que também me adequar. Eu trabalhava sempre de forma presencial e aí tive que começar a me adequar para o home office, a realidade de trabalhar de casa. E aí também trabalhar de casa é aquela história, você tem que montar um contratozinho com quem mora com você. Né? É um contrato de trabalho que você é o responsável, mas você tem que montar um contrato com quem mora com você. Ó, faz silêncio na hora da reunião, não grita dentro de casa. Formar uma equipe, né? Tem que formar uma equipe dentro de casa. Então, assim, se você não tem a capacidade de gestão, vai ter que ter, né? Porque aí, primeiro, você vai ter que gerir essa questão de trabalhar em casa, entender que é trabalho, apesar de você não estar no espaço físico da empresa, é trabalho. Gerir todo esse conflito, às vezes familiar, que vai estar gerando ali. Quem tem filho sabe muito bem como é que é. Eu ainda não tenho, mas eu tenho amigos que têm e disseram que não é nada fácil, né? E gerir também o tempo, porque afinal de contas, em casa, às vezes a gente acha que tem que trabalhar mais do que quando está no escritório. Né? Então é outra questão também que a gente tem que tomar cuidado para poder não se sobrecarregar e trabalhar demais além do que realmente é necessário, né? Então, eu também tive que me adequar a essa realidade. Hoje, claro, que a gente está um pouco funcionando no sistema híbrido, então
Tem semanas que eu fico mais de casa, tem semanas que eu vou ao escritório. Então, depende muito. A gente está tendo essa flexibilidade, mas todo mundo teve que se adaptar, né, com essa nova realidade, que na verdade eu vou dizer a verdade, não é bem nova, porque na verdade já existia, muita gente já trabalhava nesse formato, né? Mas muita gente acabou conhecendo a partir de agora. E aí, a partir de agora, essa pessoa vai ter que não só conhecer, mas vai ter que aprender, vai ter que seguir, né? Vai ter que se adequar. Essa é a verdade. É verdade. Diego, eu queria que você falasse para a gente agora. O Diego trabalha em uma das maiores empresas de RH do país, né? A Velha RH, uma das empresas que ele trabalha. Mas eu queria que você contasse para a gente aí um pouquinho como é que foi sua trajetória dentro desse meio de RH, como é que você descobriu aí nessa profissão, quais os percalços, as coisas boas que você viu nessa trajetória dentro da sua carreira. Fala para a gente. Legal. O primeiro contato, eu sempre costumo dizer que o meu primeiro contato com essa área de recursos humanos foi ainda quando eu era seminarista, quando eu fui para o seminário. Por quê? Porque eu morei numa obra salesiana, né? Então eu era de Salesiano de Dom Bosco, que para quem não conhece, Salesiano de Dom Bosco mantém uma obra que se chama CESAM, que antigamente chamava Centro Salesiano do Menor, agora é Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, né? Mudou um pouco o nome, mas encaminha pessoas de baixa renda para o mercado de trabalho. Então, lá se existia processo seletivo, quando eu nem sabia o que era isso. Nem entendia nem o que era isso na vida, né? Como é que funcionava um processo seletivo. Então, lá a gente recebia a ligação dos jovens que faziam a inscrição, depois a gente fazia todo um processo de triagem, entrevistava junto com a pessoa do serviço social, depois fazia uma visita na residência. Até então, esse jovem conseguiu um emprego, e aí ele começar então a fazer um curso profissionalizante, se aperfeiçoar cada vez mais. Então esse foi o primeiro contato que eu tive, no ano de 2011 para 2012. Mas eu não entendia muito bem o que era aquilo. Depois que eu saí do seminário, eu fui então para a faculdade, e aí quando eu fui para a faculdade de administração, né, eu me formei no IESB, para quem me conhece já sabe, me formei no IESB, e lá o IESB é dividido por módulos, né? Então lá eles dividiram pelo módulo de RH. Então, todas as matérias que envolviam essa área de recursos humanos, nós tínhamos em um semestre. Então, aquilo dali me despertou uma curiosidade tremenda. Tive uma professora, a professora Beatriz, incrível, que eu tenho contato até hoje, que trabalhava até na JBS na época, e ela contava muito exemplo do RH, aquela coisa toda, e eu fiquei, gente, isso é realmente algo interessante. Mas eu estava totalmente na área financeira, né? Então, eu entrei na faculdade, eu estava no Banco Itaú, depois eu fui trabalhar na área financeira de uma empresa de logística com atuação a nível nacional. E aí, depois, então, eu recebi uma proposta para trabalhar numa prestadora logística dentro da Ambev, né? Então, eu fui trabalhar dentro da Ambev, no RH. E aí foi meu primeiro contato, digamos, mais direto, sendo remunerado pelo trabalho. Lá eu tinha uma atuação mais generalista, então eu atuava com recrutamento e seleção, atuava com treinamento e desenvolvimento, pesquisa de clima, né, com avaliação de desempenho. Então, era uma atuação mais generalista. E aí, depois, então, recebi a oportunidade de ir para a VL, que é a empresa que eu estou hoje, né, de consultoria de RH, que tem atuação a nível nacional, é uma das maiores do Brasil. E hoje, lá dentro, eu sou responsável por 2 projetos grandes a nível nacional que nós temos, né, que são de clientes muito importantes para nós. E, além disso, atuo com outros clientes nacionais, multinacionais também, né? Então, hoje, eu sou focado não só na área de recrutamento e seleção, mas também na área de carreira, né? Então, também trabalho nessa área de carreira. Hoje, mais prestando suporte à área de carreira do que ligado diretamente igual era antes, né? Quando eu entrei. Mas estou ali sempre ligado, estou sempre no meio, né? Então, hoje, eu agradeço muito, claro, essa experiência que eu tenho hoje na VL, que fez com que o meu conhecimento, claro, aumentasse, né? Então, hoje, lá eu sou especialista de RH, eu entrei como consultor, e hoje eu sou especialista, né, de RH, além de ser especialista também em gestão de pessoas por formação. Então, hoje é a minha paixão. Eu gosto de trabalhar com gente. Meu negócio é gente. Eu gosto de estar no meio do povo. É verdade. É o meu jeito, né? Você me conhece, você sabe. Eu gosto de estar no meio do povo, né? Meu negócio é estar com gente, conhecer gente, fazer novas amizades, ensinar as pessoas. É isso que eu gosto. Eu estou ali no meio. Então, caiu como uma luva. O RH é trabalhar com gente. É o que eu gostava. E aí, cá estou eu. Que coisa boa. Você vê aí que o Diego percorreu aí uma trajetória toda em quase todos os campos do RH.
e vai diferenciar para a gente algumas coisas que a gente confunde e também vai dar muitas dicas. Antes de fazer a próxima pergunta para o Diego, eu quero receber aqui os nossos convidados. Tem tanta gente bacana, o Vladimir Carvalho, um abraço, o Iago Souza, a Ana Thomas, o João Lucas do Carmo, M. Barbosa, a Vitória é namorada do Diego, né? Tá aí. Ah, ela tá aí, né? Tá aqui, Vitória Camorim. Seja bem-vinda, Vitória. A Rosângela Gomes, minha prima, a Lelohane. Seja bem-vinda, prima. Aline Lobo Moura e a Zelma do Eventos Católicos. Seja bem-vinda, minha irmã. Que alegria te ver aqui. Bem-vinda, a Aline também. Estava batendo um papo com a Aline aqui, muito legal aqui, orientando ela, inclusive, sobre carreira, antes da gente entrar na live. Que legal. Diego, diferencia aí pra gente, porque a gente confunde muito carreira e profissão. A gente sabe aí que são duas coisas diferentes, são trajetórias diferentes. Então, para que a gente possa dar o pontapé inicial para organizar a nossa vida profissional, diferencia pra gente o que é carreira e o que é profissão. Certo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que profissão é um trabalho habitual que uma pessoa tem para que ela consiga se manter, ou seja, ganhar o seu salário, né? Então, esse é a profissão. Já a carreira é diferente. A carreira, ela é a trajetória profissional que uma pessoa percorre durante todo o período dela de trabalho, de experiências, né? Tudo aquilo que ela passa dentro das empresas, ela, então, efetua a sua carreira. Então, essa é a grande diferença, porque muitas vezes as pessoas confundem. Eu tenho um trabalho. Claro, o seu trabalho, ele às vezes se confunde com a carreira, porque a carreira é uma trajetória profissional, né? Então, quando a gente fala de profissão, a gente fala de um trabalho habitual. Quando a gente fala de carreira, a gente fala de uma trajetória profissional. Então, são duas coisas que se complementam, mas que têm justificativas, né? Conceitos diferentes, mas que sempre se complementam, né? Tem uma aluna aí já. Aí, professor, arrasa demais, Larissa. Acho que era um abraço, Larissa. Tô Larissa. Saudade dos meus queridos alunos lá, porque agora, enfim, acho que a gente vai ter um momento depois para falar disso, mas eles estão morrendo de saudade de mim, porque eu estava dando aula para a turma da noite lá na unidade da Asa Sul, agora eu estou na unidade de Taguatinga. Então aí, agora eles estão sentindo um pouco da minha falta, estou morrendo de saudade deles também. Quando o professor é bom, marca a vida da gente. Isso é ótimo. Diego, agora eu quero que você faça aí uma análise do mercado de trabalho. Espero que você tenha boas notícias para a gente. Vamos Mas lá. Como é que tá? Você que mexe com contratação no dia a dia, como é que tá, na sua análise, o mercado de trabalho? Está tendo contratação? Está tendo mais contratação? Está tendo mais demissão? Como é que você faz essa análise no hoje, no dia de hoje? No dia de hoje. Então, vamos lá. Nós tivemos uma live, né, Dani? Acho que lá por iniciozinho, quando começou a explodir a questão da pandemia. Naquele momento ali, a gente estava com um assunto muito difícil, que era a questão do número de demissão que estava acontecendo. E, com certeza, também estava automaticamente fechando muita empresa. Naquela época, nós tínhamos 540 empresas, no mínimo, em Brasília, fechadas. Que fecharam as portas, encerraram realmente as atividades. São pessoas que estavam na rua. Você conta aí, se cada empresa dessa tinha 10 pessoas, quantas pessoas não foram para a rua? Né? Muita gente foi mandada embora. Só que aí depois, claro que hoje a gente está vivendo um momento também ainda muito difícil, é muito delicado o momento que a gente está vivendo, tem que ter muito cuidado ainda, mas agora a gente está começando a retomar. Então, do mesmo jeito que fechou muitas empresas, surgiu espaço para outras empresas, surgiu espaço para outros negócios. Então, empresas que já existiam começaram a estender os braços. Ou seja, começaram a aumentar o volume daquilo que elas tinham. De serviço, de produto e por aí vai. E muitas empresas começaram a ser criadas. Olha só, muita gente acha engraçado isso, né? Mas muita empresa foi criada agora na pandemia. É verdade. Né? Então, assim, gerou-se um número de emprego de novo. Então, agora a gente está falando de uma realidade mais otimista. Hoje eu costumo sempre falar para os meus alunos, inclusive na aula que eu dei ontem, para os meus alunos, eu falava sobre isso. Quando a gente analisa só o nosso ponto, por exemplo, Distrito Federal, às vezes a gente pode achar que isso não está acontecendo. Mas quando a gente analisa o todo, que a gente está falando a nível nacional, Brasil, começou-se a ter de novo esse boom de empregos. Então começou-se a ter essa possibilidade de se recolocar no mercado de trabalho, conseguir um novo emprego, uma nova oportunidade.
Eu posso falar isso não só pelo que eu vejo de pesquisas, de números que são exatos, divulgados pelo governo, mas também pelo trabalho que eu faço. Eu atuo dentro de uma consultoria, eu faço vaga todo dia. Eu abro vaga todo dia. Né? A gente tem reunião toda segunda-feira e toda segunda-feira a gente mensura a quantidade de vagas que a gente tem. É muita vaga. E isso, quando eu falo, eu estou falando da minha consultoria, fora as outras que tem, fora RH interno que faz por conta própria, e por aí vai. Então, hoje, analisando, a gente está num cenário muito otimista em relação a isso. Está começando a aumentar os postos de trabalho, mas tem um detalhe importante. Começou a se exigir mais dos profissionais. Né? Então, hoje a gente sabe que não vai existir um novo normal porque não tinha nada normal antes. Então, né, é uma coisa que as pessoas não entendiam. Não existia nada normal. A gente nunca viveu uma realidade dessa, né? Exato, a gente nunca viveu. Então, assim, não existiu algo que era normal. Então, não vai ter novo normal. A gente vai seguir a vida. Essa é a verdade. Né? Então, a gente vai ter que seguir a vida. Então, as pessoas que tiverem aptidão a isso vão ter que estudar mais, vão ter que se dedicar mais, vão ter que investir na empregabilidade. Se não, vai ficar estagnado ali, ó. Vai ficar parado mesmo. Tem que investir em conhecimento, né? Tem que sempre estar ali se habituando, se adequando, sempre lendo notícias, vendo o que o mercado está pedindo, o que está sendo mais exigido de competência técnica, comportamental. E a pessoa tem que se adequar. Então, assim, o cenário está muito otimista, mas automaticamente também as empresas estão mais exigentes. Não posso dizer 100% que as empresas estão corretas ou estão erradas, porque cada qual entende da sua real necessidade. Mas o importante o momento é esse. Infelizmente, não tem para onde a gente correr. Então, o que a gente pode fazer para mudar o hoje? Né? Que é o que está acontecendo agora. Eu tenho que me aperfeiçoar mais? Então, vou correr atrás disso. Eu não consigo me aperfeiçoar mais porque está faltando dinheiro? Não tem problema. Muito curso gratuito tem na internet. Dá certificado, dá conhecimento, dá uma série de coisas. Live igual essa que a gente está fazendo aqui agora. Então, assim, são coisas gratuitas que conseguem trazer o conhecimento. Então, nem sempre o conhecimento está atrelado a ter dinheiro, gente. Então, assim, a gente consegue fazer. Certeza. Então, a gente está hoje vivendo um cenário muito otimista. Assim, eu tava jurando, assim, que ia demorar mais. Sabe? Mas Deus foi muito bom com a gente. Acho que, assim, está começando a mudar essa realidade. Assim, nem a gente está começando agora a desviar um pouco desse olho de que só coisas ruins aconteceram. Então, a gente está começando a ver as coisas boas que estão começando a acontecer agora também. Mesmo porque, Diego, eu percebo que as empresas tiveram que se reinventar, né? Eu não sei se você observa por esse ponto de vista, as empresas que não fecharam tiveram que trazer a sua empresa para a internet, né? Contratar quem soubesse fazer isso, às vezes nunca mexeu, nunca teve um site, nunca teve um Instagram, e de repente a necessidade chamou a atenção, não é isso? Todo pro digital. Hoje, e aí abrem-se mais vagas para pessoas especializadas, né? Com certeza. E hoje, eu vou te falar, o meio digital, ele está cada vez mais presente na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, assim, empresas, igual você falou, empresas que já existiam no meio digital, na hora que elas fecharam as portas por conta de decretos do governo, elas não passaram tanta dificuldade. Essa é a verdade. Porque elas já estavam no meio digital, elas continuaram existindo. A atividade continuou acontecendo. Só que a partir do momento em que a empresa não investia no digital e ela teve o espaço físico dela fechado, ela começou a sofrer. Teve empresa que teve que ir na marra. Às vezes não tinha caixa, teve que fazer ali um bem bolado para conseguir investir no meio digital, para conseguir existir, se manter. Né? Então, hoje, é aquilo que você falou. Começou a se surgir mais oportunidades agora voltadas para esse meio. Para o meio do marketing, para a área de tecnologia da informação. Está aumentando muito o número. Por quê? Porque agora as pessoas estão trabalhando de casa. A estrutura das empresas tem que mudar. Né? Tem agora o acesso remoto que tem que ser mantido para que se não caia. Né? O acesso remoto das pessoas trabalhando de casa. Né? As reuniões cada vez mais têm que ser produtivas, então tem que ter boa conexão de internet, por aí vai. Né? Então, assim, hoje as empresas teve essa tendência de migrar para o que era físico, agora para o meio digital. E as empresas que ainda não fizeram isso, se tiver alguém que é dono de empresa aqui, fica o aviso, faça logo. Faça logo porque a vacina não vai chegar para todo mundo até esse ano, infelizmente.
Então, essa realidade a gente vai ter que cuidar disso aí até 2022, digamos assim, né? Então, é uma coisa que talvez, Diego, mas talvez não feche de novo, tá? Mas não vai esperar a possibilidade de vir um decreto fechar de novo para tomar atitude, né? Tem que já fazer de agora, se preparar para que não tenha um problema futuro. É verdade. Deixa eu receber novos colegas que estão entrando aqui. Nossa, que bacana. Tem muita gente participando. A Daniela, boa noite, Diego e Dani. Boa noite, minha irmã. Parabéns pelo tempo doado. Daniela Oliveira. Parabéns pelo tempo doado a todos, agregando valores. É isso mesmo. A gente quer agregar valor e ajudar quem está no sufoco. O Ismael, boa noite, Dani. Boa noite, Dani e Diego, e todos aqueles que gostam de agregar valores. Acho que todo mundo que está aqui quer realmente ajudar um ao outro e nos ajudar, e com certeza a gente vai sair dessa bem melhor. O Ismael é quase meu filho, eu já quase adotei esse rapaz. Ah, é? É aluno? Não é. É um aluno de forma indireta, porque ele já participou de vários processos seletivos comigo e eu sempre estou orientando ele de certa forma, né? Então, eu já batizei ele quase como se fosse um filho já. Que coisa boa. Diego, você falou aí pra gente de algumas áreas que estão em alta, né? Que tem gente contratando, que abrem vagas lá na Velha, que te procuram para abrir vagas. Além dessas, na área da tecnologia, você vê alguma área que está mais em alta, que a gente pode procurar, que a gente pode, de acordo com a nossa vocação, a gente pode ir procurar por esse caminho? Olha, Dani, na verdade, o que acontece? Hoje, o boom, com certeza, está voltado para vagas da área da tecnologia. Né? E esse é um fato, justamente por conta desse momento que a gente está vivendo, que a gente já acabou de conversar aqui. Mas isso não quer dizer que só nessas áreas tem vaga. Hoje está surgindo vagas em todas as áreas de novo. O mercado está voltando, né? Está começando de novo a aquecer. Então, claro que é mais notório, é mais fácil hoje você achar áreas voltadas para esse meio tecnológico, da área de marketing, da área de TI e por aí vai. Mas tem muita vaga também na área administrativa, tem muita vaga na área financeira, na área de logística, né? A área de logística foi uma das áreas que foi muito impactada agora, no momento da pandemia, justamente por conta dessa questão da deslocamento, né? De fazer toda a logística da empresa, tanto interna quanto externa. Mas agora começou a aquecer de novo, então é uma área que está começando a crescer. A área industrial também está começando a voltar, porque tinha parado a produção, voltou a produzir. Então, as áreas de engenharia, as áreas de logística, né, as áreas ali de técnicos mais especializados, começou a voltar também. Né? E aí, enfim, teve várias outras áreas. Agora eu não vou conseguir me lembrar de todas aqui. Mas a gente pode citar essas áreas, né, que começaram, então, aí a reaquecer, digamos assim. Né? Então, hoje, as pessoas que buscarem essas áreas ou têm já especialização nessas áreas vão ser pessoas que vão encontrar com forma mais tranquila, digamos assim. Né? Não é uma garantia que vai passar no processo seletivo, sim, mas é uma garantia que vai ter um volume maior, né? um número maior aí de vagas, né? E de oportunidades. Que tem porta aberta, né? E exato, isso já deixa a gente esperançoso, porque assim que começou a pandemia, todo mundo virou desesperado, né? Entrou num grande desespero, porque muitas empresas começaram a só demitir e não tinha contratação. A gente não via esse cenário. Estava estagnado, parou tudo. É verdade, parou tudo. Eu posso dar o meu testemunho. Eu continuo numa empresa, mas em home office. Só que nesse momento, agora tem de um mês para cá, eu comecei a receber propostas de emprego, de entrevista, chamar pelo menos para entrevista, coisa que não estava acontecendo. Não estava acontecendo. Né? Às vezes a gente quer dar uma turbinada na carreira, um lugar que eu sempre queria trabalhar me chamou para uma entrevista. Então, assim, tem potencial de aberturas de vagas agora constantemente. E isso é o momento da gente aproveitar. E detalhe, a gente tinha tocado no assunto de RH. Está crescendo imensamente as oportunidades dentro de recursos humanos, porque as empresas estão precisando contratar. Sim. Então tem que ter profissional capacitado lá dentro para fazer recrutamento e seleção. Então está crescendo. Olha, pra você ter noção, você comentou isso dessa questão do início da pandemia. Posso dar um exemplo meu, por exemplo. A gente saiu de home office
e todas as vagas que a gente estava rodando de alguns clientes, algumas os clientes falaram, olha, infelizmente a gente vai ter que congelar essa vaga por um tempo porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente teve que parar de fazer. Automaticamente, tive um cliente grande de um desses projetos que eu te falei a nível nacional, que ligou para mim e falou assim, Diego, eu tinha uma demanda de 5 vagas, mas agora aumentou para 25. Eu preciso que você me Coisa ajude. boa. Então aí eu falei, não, manda. Fiz 25 vagas no Nordeste. Eu fui Coisa na boa. época eu ainda era consultor, não era, né, não tinha um cargo de especialista, e eu fui o consultor que mais fiz vaga durante esse período, né? Então eu rodei 25 vagas todas voltadas para pessoa com deficiência. Olha para você ver. Nossa, Todas que elas ótimo. para o público PCD, né? Pessoas com deficiência. E aí, logo depois, começou a se ter uma parada. Hoje, lá, por exemplo, na Veli, a gente está tendo que contratar pessoas para poder fazer vaga. Porque os clientes estão demandando, tem cada um com 10, 15, 20, 30 vagas rodando ao mesmo tempo. E aí a gente está precisando de mão de obra. Então a gente teve que contratar pessoas, né? Teve que trazer gente nova, teve que contratar estagiário, teve que contratar assistente, contratar analista, consultor, para poder fazer com que a gente consiga atender as empresas que a gente atende. Então, assim, deu uma explodida que eu acho que, eu não sei, eu não posso dizer, eu confesso que eu não estava preparado. Né? Essa é a verdade. Eu achei na minha cabeça que a gente demoraria um pouco mais. Quando explodiu assim, eu falei, poxa vida, aonde foi que será que a gente dormiu, que a gente achou que ia demorar mais, né? E assim, eu dou graças a Deus que não precisou desse tempo todo. Assim, hoje eu vejo que eu fui, eu não estava sendo muito otimista, né? Então, claro que tudo é análise de cenário. A gente estava vendo aquela situação toda. Mas olhando hoje, poxa vida, é outra coisa. Eu estou fazendo, ao mesmo tempo que eu estou fazendo vaga aqui, 2, 3, 4 vagas para Brasília, eu estou com inúmeras vagas no Nordeste, no Sudeste, e por aí vai. Então, assim, no Norte, tem vaga para todo lugar. Então, assim, tem gente contratando em todo canto. Que coisa bacana. Gente, que notícia boa. Hoje nós vamos dormir mais tranquilos e amanhã, ó, meter bronca. Já aproveita para atualizar currículo no LinkedIn, no site de busca, porque vaga tem. É só buscar, mas tem. A Rosângela Gomes está falando, tá arrasando, tá mesmo. O Diego sempre arrasa e sempre nos ajuda aqui. Bem-vindo, Alexandre Silva, o Carlos Rafael que entrou agora, o Elton. Sejam todos bem-vindos. O Haroldo Figueiredo, seja bem-vindo também, querido. Marcos Gabriel também entrou aí. Acho que... Marcos Gabriel também entrou aí, meu amigo. Seja bem-vindo, querido. Bom, Diego, agora o Diego vai entrar numa parte prática, já para ensinar. Dani, você já falou de cenário, a gente já está esperançoso. Agora nós vamos entrar numa parte prática de dicas para que a gente possa realmente amanhã levantar da cama e já colocar a mão na massa. Diego, você que contrata, você que está ali de cara a cara com o candidato, o que que você mais analisa? A gente sabe que um bom currículo é bom e tal, mas o que que você mais analisa numa pessoa que está em busca ou de recolocação profissional ou está se candidatando para aquela vaga que você está aberta? O que mais pesa na sua contratação, na sua definição de contratação ou não? Olha, hoje o que mais pesa em todas as análises que a gente faz são competências. E isso eu estou falando de competências não só técnicas, mas também comportamentais. Hoje o maior problema que as pessoas têm é achar que ter a parte técnica muito bem desenvolvida não precisa desenvolver a parte comportamental. Tem gente que é muito bom tecnicamente, mas comportamental é péssimo. Se não tiver os dois alinhados, não anda para frente. Né? Então, a minha avaliação sempre é baseada nisso. Todos os profissionais da área de RH fazem isso. Por quê? Porque hoje, quando um cliente, por exemplo, da área de consultoria, né? Eu já fui de RH interno também, isso funciona para RH interno como para consultoria. Hoje, quando a gente vai traçar um perfil de uma vaga, a gente traça ali habilidades técnicas que essa pessoa tem que ter, mas também a gente coloca as habilidades comportamentais que a gente precisa para aquele cargo, que a gente entende que é necessário. Então, é isso que a gente avalia. Ah, Diego, mas muitas vezes eu sou chamado para uma entrevista, lá no meu currículo está dizendo que eu tenho experiência, mas por que será que eu não estou sendo aprovado? Por isso mesmo, são um conjunto de 2 fatores. É habilidades técnicas e comportamentais. Eu volto a falar. Às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente e perfeita. Tem gente que você bate o olho no currículo e ela é excelente. Mas na hora que você vai entrevistar, pelo amor de Deus, não dá. Sabe? É uma pessoa que comportamental não é desenvolvida.
E aí, quando eu falo isso, às vezes é uma pessoa, por exemplo, que ela demonstra não ser uma pessoa proativa, sabe? Pela entrevista, poxa, Diego, tem como mensurar proatividade? Tem como mensurar proatividade. Né? Não é, a pessoa não precisa estar ali do meu lado trabalhando para poder saber se ela precisa ser mandada ou não para fazer uma atividade, para eu saber se ela é proativa ou não é. Né? Eu consigo saber por ali a comunicação, a agilidade, o senso de urgência, senso crítico e por aí vai. Tem uma série de fatores que a gente consegue analisar. Né? Então, hoje, para que uma pessoa seja escolhida para uma vaga, ela tem que ter habilidade técnica, que é importantíssimo para o cargo, mas também comportamental. Então, a gente tem que ter os dois atrelados e muito bem desenvolvidos. Para conhecimento técnico, a gente está falando de formação. Então, é aquilo que é adquirido da nossa formação. Né? Então, ou seja, de faculdade, de cursos e por aí vai, que a gente faz. Quando a gente fala de habilidade comportamental, aí já é diferente, porque é algo do ser humano, que muitas vezes é algo natural. Né? Então, é algo natural e que muitas vezes não é natural, às vezes é desenvolvido também, isso depende de cada pessoa. Eu não me comunico bem, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer um curso de oratória que automaticamente vai me capacitando tecnicamente, comportamental também vai melhorar bastante. Né? Então, assim, a gente consegue atrelar os dois. Por isso que eu estou falando, não tem como analisar de forma isolada. Né? Não tem como eu contratar uma pessoa com perfil, por exemplo, influente, que é o meu, que é comunicativo, expansivo, que faz amizade fácil, consegue transmitir conhecimento, essa coisa toda. E aí eu coloco essa pessoa lá, mas tecnicamente ela não é boa, não adianta. Tem que estar os dois ali atrelados. Então é isso que a pessoa tem que ter em mente. Tem que estar preparada nesses dois campos. A habilidade técnica, a habilidade comportamental. Você, inclusive, é analista comportamental DISC, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa análise específica, porque ela tem um algo aí, um algo a mais, sim. Né? Sim, fala pra gente um pouquinho, Diego. Hoje, a análise comportamental, através da ferramenta DISC, para quem não conhece, o DISC, existem muitas nomenclaturas sobre os perfis, mas são 4 principais aí que a gente lista, né? Que é o perfil influente, o estável, o analítico e o dominante. Cada perfil desse tem as suas características, né? Tem os seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, né? Como tudo na vida existe lado positivo e lado negativo, também nos perfis tem. Eles são traçados aí a partir, né, da história, contando lá nos 4 elementos, que é o fogo, terra, ar, né, e água. Então, foi traçado a partir disso. E aí veio aquele fleumático, né, aquele perfil fleumático e tudo mais, todo mundo já, né, que todo mundo já conhece. Então, foi baseado nisso. Né? Então, hoje existe uma ferramenta que é o DISC, que é um teste, onde a pessoa responde, são todas perguntas ali de formas pessoais, e através dele a gente consegue, então, traçar o perfil da pessoa. Esse perfil é um perfil definitivo? Não. Esse perfil, ele oscila, porque ele vai depender daquilo que o meio está exigindo daquela pessoa naquele momento. E um detalhe importante que às vezes as pessoas não sabem, todas as pessoas têm os 4 perfis. Só que ela desenvolve ele de maneiras diferentes. Né? Então, existe o seu perfil primário, que é aquele mais latente, aquele mais ali ideal, né? E existe aquele secundário, que é o perfil seu de apoio, que é aquele que está ali atrelado também. E os outros 2 sempre vão estar ali a menos e tudo mais. Vai ter pouquíssimas características, digamos assim. Mas ele oscila muito. Igual, por exemplo, quando eu entrei na Velha, eu fiz um teste comportamental. Quando eu fiz o teste comportamental, lá dizia que eu era um dominante influente. Ou seja, um perfil dominante é um perfil normalmente de liderança, de pessoa que está no comando, pessoa que tem ali o pulso mais firme, né? Que está ali, é a pessoa mais objetiva, mais reta, mais rápida na hora de tomada de decisão. E aí, todo mundo achou estranho, porque eu sou perfil totalmente influente total, né? Que é mais comunicativo, expansivo, enfim, isso que eu acabei de falar. E aí todo mundo ficou pensando, eu falei, gente, entenda, é porque o meio a qual eu trabalhava, que no caso era Ambev, né, lá esse meio me exigia esse perfil. Porque eu era uma pessoa que tocava, muitas vezes até sem um acompanhamento, claro que eu tinha uma coordenadora ali também, mas eu era muito livre no meu trabalho, então eu tinha que tomar aquilo para mim. Não que hoje eu não seja, mas ali exigia mais de mim nesse sentido, porque era um perfil generalista. E hoje, quando eu já fui fazer de novo, né? Já era um perfil totalmente influente,
Então, assim, já tinha mudado. Então, é algo que é característica do meio, né? Então, e ajuda muito, não só para processo seletivo, mas funciona mais ainda para nós, para entender o nosso perfil. Se todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de fazer, seria maravilhoso. Isso ajuda muito na carreira profissional. Você entender o seu momento. Qual é o seu momento ali, né? Qual é o teu perfil daquele momento. E saber que, claro, ele vai ter oscilações, ele pode mudar, ele pode se manter o mesmo? Pode, mas ele pode mudar também. Né? Então, ele ajuda muito até mesmo ali no plano que a pessoa vai ter que estar traçando até mesmo. Ajuda no objetivo, ajuda nas metas, ajuda numa série de fatores. O Disque é excelente. Quem tiver oportunidade, faça. Tem perfil que é pago, né? E a gente sabe que nem todo mundo tem condição, mas tem muito perfil gratuito também na internet. Então, vale a pena fazer. E aí, como você falou, sou analista comportamental, então, além de aplicar esse teste, eu também aplico a devolutiva. Então, eu sento com a pessoa, leio o teste, explico para ela, dou ali uma série de dicas e também dou o norte, meio que como se fosse um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual que a gente fala dentro das empresas, né? Para poder ela conseguir seguir. Ali, olha, vai por esse caminho. Né? Talvez esse meio profissional que você está insistindo aqui, você está infeliz porque esse meio aqui não é certo para você. Teu perfil está indicando que as suas áreas são essas e essas, que são melhores. E aí ajuda muito. É muito, muito, muito bom. É aí que a gente vê a diferença de quem está do outro lado contratando a gente também e da empatia, né? Só essa devolutiva, porque muitas vezes a gente fica na esperança, né? Ali aguardando uma resposta da empresa, às vezes só vem cá, infelizmente você não faz parte, o seu perfil não combina com a vaga, algo assim, né? E vai e detona com a esperança da gente, né? É uma notícia ruim e você pode pensar assim, nossa, então eu não presto, eu não valho nada, esse currículo que eu tenho hoje não vale nada, eu rasgar, vou jogar fora, vou desistir da vida. Não é assim, né? Tem empresas ainda com profissionais capacitados, empáticos, assim como o Diego faz e assim como outras empresas fazem, que vão te dar esse norte. Mas não fique dependendo só de empresa, não. Procure fazer o teste. Você falou aí pra gente que tem perfis gratuitos, né, Diego? É só a gente jogar no Google, achar essas plataformas? Como é que funciona? Pode colocar no Google, teste comportamental DISC, né? O teste DISC também. E aí vai ter uma série de sites onde é que você vai conseguir fazer isso de forma gratuita, tá? Isso ajuda muito, assim. Claro que para uma pessoa que não é analista comportamental, às vezes fica um pouco difícil na hora que ela lê o resultado. Né? Nem todos os testes trazem ali de forma clara, descrito, o que quer dizer cada coisa daquela. Né? Mas já ajuda, já dá um norte ali, já consegue trazer para a pessoa uma luz. É como se fosse uma luz ali, né? Um caminho a mais ali, um meio, uma ferramenta. É uma ferramenta a mais para ser utilizada. Com certeza. E você que pode investir em um pago com um analista comportamental, invista, procure, porque isso é alimento aí para a sua vida profissional. Procure o Diego, já entre em contato com ele depois da live, já manda mensagenzinha para ele e já combina com ele. Bom, Diego, vamos lá. Agora vamos falar de recolocação profissional. Aquela pessoa que perdeu o emprego na pandemia, está na pior fase e é para ela que a gente vai falar agora. O que é que uma pessoa precisa fazer, organizar na vida para se recolocar profissionalmente, visto esse cenário que a gente está vivendo hoje? Olha, a primeira coisa que a gente comentou no início, que hoje está voltando às contratações, mas as empresas cada vez estão exigindo mais dos profissionais. Acho que a primeira dica, acho que o primeiro objetivo, assim, digamos, que essa pessoa que está buscando uma oportunidade, ela tem que ter, é saber que ela vai precisar cada vez mais se capacitar. Então, é aproveitar desse momento que está agora, utilizando de muitos meios gratuitos, gente. Tem muito curso gratuito bom na internet, que eu falei que dá certificação, que ajuda. Né? Então, primeira coisa é investir nisso, né? No conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. É uma coisa que ninguém vai conseguir tirar de nós. É o conhecimento. Né? Ninguém consegue tirar. Outra coisa é a pessoa traçar planos. Né? É a pessoa olhar para o que é o objetivo dela. Qual é o meu objetivo profissional? Em cima do meu objetivo profissional, eu vou traçar minhas metas e os meus objetivos. O que eu preciso fazer para poder alcançar isso? Estava conversando com a Aline, que deve estar aí na live ainda. Estava conversando com ela ali ainda há pouco, pelo WhatsApp, e eu estava falando muito sobre isso para ela.
perante aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho de objetivo, eu analiso em cima das minhas metas o que eu já tenho como competência técnica comportamental. Eu anoto. O que é que eu ainda não tenho e eu preciso desenvolver? E aí, em cima desses gaps, que são aqueles, justamente ali o que você ainda não tem, que você precisa desenvolver, você vai precisar atuar para que cada vez você consiga atingir mais esse objetivo. É isso que a pessoa vai ter que estar fazendo. E aí, claro, atrelado a isso, ela tem que ter um currículo muito bom. O currículo bom, gente, eu não estou falando currículo lotado com 10, 20, 30 experiências profissionais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um currículo muito bem elaborado, com as informações precisas, aquilo que realmente importa, né? Isso vai ajudar muito. Por quê? Porque nós, recrutadores, buscamos profissionais por palavras-chave. E isso seja em meios sociais, no caso aí, por exemplo, buscando pelo LinkedIn, que é uma ferramenta voltada para carreira, para empregabilidade e também para oportunidade de trabalho, seja pelo currículo. A gente lê esses pontos, né? Então, a pessoa tem que, em cima do objetivo que ela tem, em cima da experiência a qual ela quer, ela tem que colocar isso lá dentro do currículo dela. Eu preciso, como recrutador, entender o que é que a pessoa quer. Né? E aí um detalhe muito importante nesse momento de recolocação. Tome cuidado para onde você atira. Quem atira para todo lado não alcança alvo nenhum. Não adianta, no meio do desespero, eu sei que é desesperador, está desempregado, muitas vezes sem dinheiro, está passando por necessidade, mas não adianta atirar para todo lado. Ah, Diego, eu tenho experiência somente administrativa. Eu vou sair tacando meu currículo para um monte de experiência financeira que eu achar. Você não vai ser chamado. Não adianta. Entendeu? Não vou aqui mentir, dizer que você vai ser chamado, que não vai. Essa é a verdade. Não vai acontecer. Né? Então, o que a pessoa tem que fazer é, em cima das metas, aquilo que ela tem, ela traça o objetivo, ela trabalha em cima do que é o objetivo dela, conquista cada vez mais competência técnica e comportamental, em cima disso ela atua, e aí sim, aí ela corre atrás, coloca o currículo dela em oportunidades que realmente estão aderentes ao perfil dela. E quando eu falo oportunidade aderente, eu não estou falando de você ter 100% dos requisitos, porque não existe. Ah, não vou mentir, existe, mas é raro acontecer. Ah, mas eu olhei uma oportunidade, eu tenho 70% dos requisitos, ótimo. Já se candidata, 70% é muito bom. Não precisa estar 100%, porque às vezes a pessoa está faltando, sei lá, um Excel avançado. Poxa vida, mas você tem um intermediário. Isso é coisa que é tranquilo de se adequar, segue a vida. Então, esse momento de recolocação profissional é um momento muito frustrante para algumas pessoas, e isso depende muito do olhar de cada pessoa. Né? Então, para que ele seja menos penoso, menos doloroso, ela tem que pegar o objetivo dela, traçar as metas, e em cima das metas, o que ela já tem e o que ela precisa desenvolver. É isso. Isso mesmo. E confiança, né? Confiança, cabeça para cima, porque chance tem para todos nós. É aquela historinha, ô Dani, é aquela historinha, só para complementar, é aquela historinha da resiliência que muita gente às vezes fica cansado de ouvir. Exatamente. É aquela historinha da árvore, né? De você ser a pessoa resiliente. A árvore está ali, vem a tempestade, vem o vento forte, ela inclina para o lado, ela inclina para o outro, mas ela vai voltar para o lugar. É se adaptar ao meio. É isso que está acontecendo agora. Tem que se adaptar ao meio. Não tem esse negócio de, porque agora todo mundo está trabalhando de casa. Poxa vida, o que essa pessoa, esse profissional que trabalha de casa, o que a empresa precisa? Quais são as competências que ela está buscando em quem trabalha de casa? Eu vou desenvolver isso. Se eu não tenho, eu vou desenvolver isso. É isso que eu preciso. Né? Mas a empresa está trabalhando só presencial. Ótimo, tá? Essa empresa aqui, o que ela precisa? Qual tipo de profissional que atua dentro dela? Qual é a missão, visão e valores dessa empresa para poder eu conseguir, né, alcançar ali o meu objetivo profissional? É isso. Então, assim, tem que ser curioso, gente. Tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que olhar, tem que estudar, tem que procurar, tem que ler. Às vezes ler é chato, entendeu? Mas tem que fazer isso. Não tem para onde correr, né? É isso. É a nossa parte, né? Exatamente. Tem que fazer a nossa parte. Não adianta ficar esperando só que Deus faça a parte dele, enquanto você não faz a sua. Né? Tem que fazer a nossa. Não tem que fazer a nossa, né? Não adianta ficar só contando aquela mesma história de uma pessoa que busca ajuda, por exemplo, de um profissional da área, no meu caso, que vem, Diego, me ajuda. Tá, eu te ajudo, mas você vai se ajudar?
né? Então tem que saber isso. Você quer ajuda? Ótimo, mas você tem que se ajudar. E como que você vai se ajudar? A primeira coisa que a pessoa tem que saber é se ela está disposta a se ajudar. Porque muitas vezes o processo de recolocação, como eu falei, vai ser doloroso. Às vezes ela vai ter que ouvir muitos nãos até chegar ao sim. Né? Então, a pessoa tem que ter aquela maturidade, né? Tem que saber o momento certo, cada coisa tem um momento certo, vai acontecer em algum momento. Né? Não desista, continua no caminho que vai dar certo. Exatamente, tem chance para todo mundo. O Diego falou aí de currículo, já deu algumas dicas do que tem que ter no currículo, e eu já vou aproveitar para colocar uma pergunta de uma acompanhante aqui da nossa live, que mandou uma mensagem para a gente perguntando: Diego, eu coloco pretensão salarial no currículo ou só se me pedir? Olha, vamos lá falar sobre essa questão de pretensão salarial. O que mais acontece de problema com as pessoas em relação à pretensão salarial? Se chama uma coisa chamada análise de mercado. É pesquisa salarial. Muitas vezes a pessoa... Poxa vida, cara, é engraçado falar. É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, sabe? Porque tem muita gente que perde a oportunidade por causa disso. Às vezes a pessoa quer uma oportunidade de assistente, mas ela está pedindo um salário que é oferecido no mercado para uma analista. Ali ela já é eliminada de um processo seletivo porque está com a pretensão lá nas alturas. Às vezes a pessoa nem tem competência técnica, está pedindo um salário lá nas alturas, está com um crivo lá no alto. Pretensão salarial, gente, é uma questão que é o seguinte. A maioria das empresas que perguntam isso é para poder entender como que é que o candidato está sentindo o mercado, né? Como é que está andando ali o mercado. Então, a primeira coisa, seja esperto. Quando algum recrutador perguntar qual é a tua pretensão salarial no momento, nunca se baseie naquilo que você está querendo ganhar. Porque nem sempre vai ser positivo. Hoje eu ganho 8 mil, mas ali aquela vaga tem requisitos a menos do que eu tenho hoje. Será que ela vai me pagar 8 mil? Às vezes não vai. Ou às vezes ela vai pagar até mais. Mas para ela pagar mais, será que o mercado está pagando esse valor? Tem que ser algo na realidade. Então, o que eu indicaria é o seguinte: eu, Diego, oriento a não colocar. Tá? Pretensão salarial é uma coisa que, eu vou te ser bem sincero, eu não olho muito quando eu vou fazer recrutamento. Tá? Então, é uma coisa que eu não olho muito. Normalmente, quando eu ligo para o candidato, eu pergunto isso para ele. Na abordagem telefônica. Mas, claro, muita gente eu sei que cadastra o currículo já colocando. Às vezes tem ferramentas aí de cadastro de currículo que já pede a pretensão salarial. Então, se já pede a pretensão salarial, não tem jeito de você não cadastrar. A minha orientação é dar uma olhada no mercado, converse com as pessoas, pesquisa no Google, porque o Google traz, né, a pesquisa de mercado. Por exemplo, os meus alunos, eu mando para eles lá direto, mandei esse ano, inclusive, né, para eles, a pesquisa salarial do DF para o cargo deles, por exemplo, que eles estão estudando para se formar. Né? Falei para eles, olha, tá pagando tanto, será? Aí teve muita gente, poxa vida, o salário tá maior do que eu pensava. Né? Muita gente, caramba, né? Que interessante, eu não sabia que era isso. Muita gente falando, não, professor, já sabia, né? Legal, isso e tudo mais. Então, assim, a gente sempre tem que estar antenado a isso, para que não seja uma pretensão salarial verídica, não fantasiosa. Não adianta, é aquela mesma história do empreendedor. O empreendedor ele tem que ser um sonhador, mas ele é realista. Tem que sonhar acordado, é com o pé no chão. Não é sonhar dormindo. Sonhei que estava ganhando na Mega Sena. Aí eu não vou jogar, vou esperar o dinheiro cair na minha conta? Não, vai ter que jogar para ganhar. É complicado. Né? Não tem como, tem que jogar. Senão você não vai saber se você vai ganhar um dia ou não. Agora não acha que a vizinha vai ganhar e o dinheiro vai cair na sua conta ao invés da vizinha. Né? Não vai acontecer. De jeito nenhum. Gente, que coisa boa, que live fantástica. Foi uma aula, na verdade. A gente está tendo uma aula aqui com o Diego. Infelizmente o tempo está assim, encerrando, mas eu vou marcar outra com ele. Vou combinar com ele para a gente falar mais, porque foi muito bom e as pessoas estão participando, estão se interessando, porque é um assunto de utilidade pública, vamos falar assim, né? Todo mundo está precisando de emprego, de trabalhar, de manter seu sustento, mas esperança. Vou marcar outra data com o Diego. Antes da gente terminar, eu quero fazer o bate-bola com ele para a gente descontrair. Você viu que ele já é descontraído por natureza, né? Mas vamos aliviar aí as tensões. Diego, bate-bola. Vou te falar a palavra e você fala o que vem aí na sua cabeça. É o quadro final do nosso programa. Olha, isso é legal. Profissionalismo. A gente relaxa. Profissionalismo. Trabalho.
Pandemia. Recomeço. Um sonho profissional. Mestrado. Oh, coisa boa. Um sonho pessoal. Ser feliz. É o que eu tenho agora. Todos nós. Fé. Deus. Coisa ótima. Eu te perguntei isso porque eu já te conheço, é um homem de Deus. Além de ser profissional, é um cara aí apaixonado por Deus, por Nossa Senhora, um evangelizador. Por isso que a vida também te retribui, porque você também é muito empático e ajuda muitas pessoas. Eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa que talvez tenha aí um contato com você, que está te parabenizando aqui pelo apoio que você dá aos PCDs. É o Ismael. Obrigado, Diego, por fazer Ismael, é o que eu falei, esse diferencial. Por fazer esse diferencial na vida dos PCDs. E é muito bacana a gente ver que tem gente bacana ainda, gente empática no mercado para nos receber e nos ajudar. Meu amigo, muito obrigada por tudo e nós vamos combinar outra live. Que Deus te abençoe imensamente, que te faça ajudar muitas outras pessoas. Amém, amém, Dani. Obrigado, eu que agradeço. Conta sempre comigo, você sabe disso, né? Quando você quiser marcar outras, vamos marcar, vamos fazer mais. Conta comigo toda vez que você precisar. Sempre para mim é um prazer estar aqui conversando com você, né? Então, vamos marcar o mais breve possível. Vamos ver se a gente marca mais uma esse mês, marca outra no outro mês. Vamos marcar para poder ajudar sempre trazendo temas aí que você conduz super bem. Então, isso aí vai ajudar com certeza muitas pessoas. Eu vou fazer até um desafio para quem está assistindo agora. Vai lá na caixinha que eu coloquei lá, coloca a pergunta que você quer que o Diego responda, que a gente vai fazer um só sobre perguntas e respostas. Vamos fazer uma live especial para quem está precisando dar uma turbinada na carreira, ok? Então corre lá no Story, coloca lá na caixinha de perguntas o que você quer que o Diego fale aqui para a gente fazer um programa só de pergunta e resposta. Meu amigo, muito Dani, obrigada. Essa live, me perguntaram, essa live vai ficar salva? Vai ficar salva. Já vou salvar agora. Não assistiu agora, compartilha com todo mundo. Perfeito, então, ótimo. Um abraço, um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus, gente. Obrigado. Você que nos acompanhou, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.